Bom dia a todos, tenham um ótimo sábado na presença do nosso Deus. Ei, como é que você está? Tudo certo? Como é que está lidando nessa quarentena? A gente fica meio estressado às vezes, né? Nossa, queria sair de casa, quero ir para a igreja logo. Mas a gente também entende que essas maneiras que nós temos é através da internet, através de uma mensagem ouvida e assistida, nós também podemos fazer o culto na nossa casa. Entendemos a circunstância que estamos vivendo e por isso estamos aderindo a essas circunstâncias, a essas precauções, mas a mensagem não deixa de ser levada. O Evangelho continua sendo pregado. E que bom que você sintonizou aqui na sua casa para juntos estarmos estudando a Palavra de Deus. Então pega a sua Bíblia, que nesse momento nós vamos estudar aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Palavra do Senhor quer nos dizer nessa manhã. Eu gostaria de convidar você para fazermos uma oração antes de começarmos então a nossa mensagem. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado porque tem nos usado em todos os momentos. Queremos pedir pelo nosso país, pelo nosso mundo que passa por uma circunstância que é atípica, nunca vivemos isso antes, mas pedimos a Tua mão protetora para que nos use e nos livre de todo mal e que possamos a cada vez mais entender que o Senhor está no controle de toda a história. Por favor, cuida de nós nesse momento, é isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar o que a Bíblia diz sobre a corrupção, o que a Bíblia diz sobre os nossos líderes. Muitas vezes você olhou já para as notícias, tudo aquilo que acontece no nosso país e no nosso mundo, a posição de alguns líderes do nosso país e do mundo também. E você pensa muitas vezes, será que está de acordo com a palavra de Deus? Ou qual é o caminho que nós vamos acabar? O que será que pensa os líderes políticos? E sobre a corrupção? O que pensar sobre a corrupção? A Bíblia fala sobre a corrupção? Eu te convido nesse momento a estudarmos a palavra de Deus sobre a corrupção, sobre a política em si. Lembrando que a nossa igreja não toma partido algum quanto à política. Nós apenas acreditamos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Yahvé Jireh, do Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Então a igreja não defende partido político, nós defendemos que Deus mantenha o controle da história nas suas mãos. Eu quero que você, por gentileza, abra comigo em Romanos 12, no versículo 2, para entendermos e estudarmos sobre os tempos de hoje. Estudamos Romanos 12, versículo 2, que é um texto que vai ser o limiar da nossa mensagem. Diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com este século, mas renovem a mente, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é a que deve predominar em nossas vidas. Deus se preocupa com o seu povo, sempre se preocupa com o seu povo. Ao levantar líderes, ao levantar governadores, nós percebemos que Deus está no controle de toda a história. Começando em Êxodo, vamos lá em Êxodo, por gentileza. Êxodo, capítulo 3, versos 16 e o verso 17, que diz o seguinte: Vai ajunto os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Verso 17. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do cananeu, do Heteu,
do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Que interessante. O Senhor viu a aflição do povo, o Senhor viu que o povo estava sofrendo na época de Moisés. E ele diz o seguinte, fala para o povo, que eu tenho observado o sofrimento deles. Eu tenho visto quanto o povo sofre. Por isso, vou fazer vocês que estão nesse sofrimento sair daí e ir para um lugar melhor. Porque eu, o Senhor, disse. O Senhor tem promessas para o seu povo. Porém, quando nós acompanhamos o decorrer da história, quando Deus guia o seu povo, quando Deus levanta líderes para que movam o seu povo, para que dirijam o seu povo, muitos desses líderes não fizeram de acordo com a vontade de Deus. E acabaram se corrompendo. E acabaram copiando de outros líderes das nações que eram vizinhas, mas que não confiavam de ser o nosso Deus, o único Deus que então existe. Então os líderes se corrompiam e os líderes se corrompendo, automaticamente o povo de Deus se corrompia também. Quero levar você para lermos um ato que está em 1 Samuel, capítulo 8. Desde então, o povo de Deus, em muito tempo, foi liderado por juízes. Pessoas que ouviam a vontade de Deus, passavam para o seu povo. Não tinha um rei, tinham esses líderes, então passavam a vontade de Deus para o seu povo. E quando vamos a 1 Samuel capítulo 8, você que tem uma Bíblia dessas que são mais convencionais, vão ver que no começo o subtítulo, que ele não é inspirado, mas é sugestivo para nos guiarmos pela história, diz o seguinte: os israelitas pedem um rei. Os israelitas pedem um rei. E quando vemos ali no verso 7, capítulo 8, verso 7, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Que forte, né? O povo pede a Samuel: dá-nos um rei, a gente quer um rei para governar. Assim como os vizinhos, assim como as nações vizinhas têm um rei, nós queremos um rei para governar. E ao pedirem um rei, e quando Samuel consulta Deus, Deus fala o seguinte: olha, dá um rei para o povo. O povo quer um rei, dá um rei para eles. Mas saiba que não rejeitaram a você, Samuel. Rejeitaram a mim, o Deus. Pois não me querem como o rei deste povo. Isso é muito forte, pois o povo de Deus se espelhava em outras nações, nos líderes, nos reis pomposos e gloriosos, mas esqueceram-se de que Deus é o rei do universo, o Deus de todas as coisas, e aceitaram copiar os outros povos. Quando o povo de Deus deixa de olhar para cima, deixa de olhar para o rei, o povo se corrompe. E eu gostaria que você fosse comigo, por gentileza, em Mateus 22, no verso 17. Vimos que quando o povo de Deus procura exemplos em homens, quando o povo de Deus procura copiar nações que não têm a Deus como seu único Senhor, o povo de Deus se corrompe e declara, assim como o próprio Senhor disse: o Deus Altíssimo, eles não me querem mais como governador, o povo se corrompe. E aí Mateus 22, versos 17 e 18, nós vemos Jesus ensinando um pouco mais sobre a submissão às autoridades. Leia comigo. 22, versos 17 e 18. Dize-nos, pois, que te parece?
é lícito pagar tributo a César ou não? 18, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Verso 19, mostra-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie que está na inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A posição de Jesus não era uma posição que queria derrubar o governo. Não era uma posição que saía nas ruas para quebrar a César. Mas ele disse: olha na moeda, de quem está o rosto? É de César. Dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Nunca esquecendo que Deus tem o primeiro lugar em nossa vida. Outro texto. Vamos meditar em Romanos 13, no verso 1, por gentileza. Romanos 13, no verso 1. Agora vemos no Novo Testamento, falando sobre a autoridade. E diz o seguinte, Romanos 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. As autoridades que existem foram por Deus instituídas. Como podemos entender isso? Como podemos entender que as autoridades foram instituídas por Deus? Se vemos um mundo muitas vezes corrupto, será que Deus se alegra com a corrupção? Temos que entender o seguinte: Deus nunca sai do controle da nossa história. Nesse texto nós podemos perceber que nada acontece sem que Deus já estava sabendo. Nós bem sabemos que as autoridades muitas vezes não seguem aquilo que a Bíblia diz ou acabam decepcionando com corrupções. Isso a gente vê a cada dia nos jornais, independente do lugar do mundo que seja. Deus se alegra com isso? É claro que não. Deus não se alegra com a corrupção. Mas Deus tem o controle da história da humanidade nas suas mãos. Então entenda que isso na verdade é um conforto. Porque por mais que hoje estejamos sendo injustiçados, por mais que você hoje pense, estou sem um conforto, Deus nunca sai do controle da sua e da minha história. Deus sempre está no controle de nossas vidas. Peço para que você também leia comigo Atos 5, verso 29. Atos 5, verso 29. Deus nunca sai do controle da história da humanidade. E diz o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer, ser sujeito àquele que é glorioso, àquele que é rico em poder, àquele que estabelece as autoridades, aquele que coloca as autoridades no poder. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vê como a Bíblia ela é completa? A Bíblia por ela mesma já se explica. Deus não se contenta com a corrupção. Deus não se contenta com uma política, com líderes, governadores, governantes de qualquer lugar que seja no mundo, que não fazem a tua vontade. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso tem que ficar claro em nossa mente. Porque se algo em nossa vida que acontecer vá contrária à vontade do nosso Pai, não vá de acordo com a palavra, com os princípios bíblicos, antes importa obedecer aos princípios bíblicos do que aos homens. E isso em qualquer aspecto de nossa vida. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola,
seja na nossa família, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E o que podemos fazer então? Qual deve ser a nossa posição? Vemos que Deus é aquele que governa o povo desde o começo da história. Aquele que não se contenta com a corrupção. Aquele que coloca as autoridades, que tem o controle da história nas suas mãos. O que devemos fazer? Peço para que você medite comigo, por gentileza, em 1 Timóteo, no capítulo 2, versos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Vemos que Deus não se alegra com a corrupção e nos pede uma posição. Deus nos pede que façamos uma coisa ao sermos injustiçados, ao pensarmos com raiva da situação do nosso mundo, dos governantes, daqueles que estão em posição autoritária. Deus nos pede uma coisa. Antes de tudo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações intercessores, ações de graças em favor de todos os homens. Verso 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. A manifestação que você pode fazer, a manifestação que você deve fazer sobre a política, sobre governadores que você concorda ou não que estão no poder, a manifestação que você deve fazer, você mesmo, ei, você, a manifestação que você deve fazer é esta: orar. Orar pelos reis e aqueles que se acham investidos de autoridades, assim como diz a palavra de Deus. Ore. Ore pelos governantes políticos. Ore por aqueles que têm autoridade, pois é isso que Deus nos pede. Interceda por eles a cada vez mais. Se você vê alguma coisa que você não acha certo, você de repente quer se manifestar, é muito fácil quando a gente pega o celular e faz ali, posta alguma coisa e manda ver. Mas Deus não nos pede isso. Deus nos pede, manifeste-se, mas da maneira correta, orando pelos líderes da nossa nação. E esse recado é um recado muito importante, principalmente no tempo em que estamos vivendo. Ao olhar essa pandemia, ao olhar as coisas que se sucedem, pensamos, precisamos de um herói, precisamos de um salvador, precisamos de alguém que traga cura, precisamos de alguém que nos livre, nos liberte e tome uma decisão fantástica. Mas devemos lembrar que esse alguém, esse único alguém, é Cristo Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é a autoridade acima de toda autoridade. É Ele que conhece todo o procedimento da história. Ele nunca deixou que algo ou algum rei ficasse ou entrasse no poder sem que soubesse. O Senhor guiou todo o procedimento do seu povo, desde o tempo de Moisés, ao passarem pelos juízes, esses juízes, essas pessoas pedirem um rei e como se suceder a um rei. Quando vamos à palavra de Deus, quando acompanhamos a história dos reis, nós vemos que a maioria deles Deus não se agrada com a atitude deles. Muito poucos reis. O povo de Deus se divide, a nação se divide. Tudo isso porque o povo lá no começo pediu que queria ser como outros, não queria ser reinado pelo Rei dos Reis. E hoje, como você se encontra? Será que você também acaba não tomando essa mesma posição? De querer um líder para libertar politicamente, para libertar do vírus apenas? Entenda que
na época de Jesus, eles também esperavam por um líder político. E quando Jesus veio para libertar do pecado, o povo não aceitou. Queria um líder político. Como está o seu coração? Você tem sofrido bastante, né? Eu também. Mas entenda que Deus sabe tudo aquilo que você sofre. Porque você é a coisa mais preciosa para Deus. E por isso eu convido você a se apegar nesse rei. Se apegue nesse líder. Se apegue em Jesus. Não se apegue a nenhuma figura humana. Pois sabemos que Deus as coloca no lugar onde estão. Se apegue a Deus. Se apegue em Deus. Porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a autoridade máxima que existe e sempre vai existir. Antes importa obedecer a Deus. Ore pelas autoridades. Ore pelos políticos, ore pelo seu presidente. Ore pelo seu governador, prefeito, por todos esses. Mas espere libertação em Deus, não de homens. E eu gostaria que você, nesse momento, cantasse aí na sua casa sobre esse rei, o Rei dos Reis, aquele que governa para sempre e liberta realmente do que precisamos ser libertos, da culpa, do pecado. E que você, nesse momento, louve, aceitando essa mensagem, aceitando o que a Bíblia diz para você nesta manhã. Vamos cantar juntos o hino 73 do nosso inário, Rei dos Reis. Amém. O Senhor é o Rei dos Reis. Convido você nesse momento para orar comigo e para juntos colocarmos essa mensagem no nosso coração, de que Deus é o único Rei que precisamos
ter em nossa vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque em todo momento vemos que o Senhor cuida da história, independente do que estivemos passando, independente daquilo que estivemos enfrentando, atravessando em nossa vida, sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis. Nós vemos autoridades políticas, governadores que muitas vezes vão contra aquilo que é a sua vontade, mas sabemos que a nossa única bandeira é a palavra de Deus, o teu nome. Então nos ajuda a manifestar-nos, Pai, em oração, como a tua palavra diz, orando pelos nossos líderes políticos, mas esperando em Deus, esperando no teu grandioso poder a libertação que precisamos. Por favor, Pai, dá-nos a verdade, dá-nos a vontade de todos os dias conhecer a tua palavra e nos aproximar um pouco mais a cada dia do teu amor e do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Cuida de cada um de nós, dá-nos um ótimo sábado em tua presença, é isso que oramos, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para tudo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.